Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, os especialistas confirmam o que a gente já vem dizendo aqui há algum tempo, né? Que a nadadora trans Lia Thomas tem uma vantagem injusta sobre as mulheres biológicas contra as quais ela nada, mesmo depois de tomar supressores de testosterona. Em entrevista à The New York Times na segunda-feira, o médico Michael J. Joyner e o Dr. Ross Tucker, que é fisiologista e um dos principais cientistas esportivos do mundo, confirmaram que a vantagem de Thomas é inevitável. Segundo o Dr. Michael, abre aspas, existem aspectos sociais no esporte, mas a fisiologia e a biologia é que são a base. A testosterona é um gorila de 800 libras. Mesmo que Thomas tenha tomado supressores de testosterona, que são exigidos pela NCAA, ela ainda teria uma vantagem injusta sobre as mulheres biológicas contra as quais ela compete, né? Fecha aspas. Já o Dr. Ross acrescenta que, abre aspas, Lia Thomas é a manifestação da evidência científica. A redução da testosterona não removeu sua vantagem biológica, fecha aspas. Em entrevista ao Medscape, organização que oferece educação continuada para médicos e profissionais de saúde, Ross disse, abre aspas, os esportes femininos existem porque reconhecemos que a fisiologia masculina tem diferenças biológicas que criam vantagens de desempenho. Os esportes femininos existem para garantir que as vantagens masculinas sejam excluídas. Se você permitir a vantagem masculina, você está permitindo que algo entre em uma categoria que especificamente tenta excluir. Isso torna a vantagem das mulheres trans conceitual e substancialmente diferente de uma vantagem que Michael Phelps possui porque sua vantagem não cruza uma linha de fronteira de categoria. Se alguém quer permitir que as vantagens naturais sejam celebradas no esporte, está argumentando contra a existência de qualquer categoria, porque cada categoria no esporte está tentando filtrar certas vantagens. As categorias de peso no boxe existem para se livrar da vantagem de ser mais forte, mais alto, com maior alcance. As categorias paralímpicas filtram a vantagem natural que alguém tem se, por exemplo, for apenas levemente afetado pela paralisia cerebral em comparação com os mais gravemente afetados. Se alguém quiser permitir vantagens naturais, está argumentando para que todas as vantagens sejam eliminadas do regulamento e acabaríamos com esportes dominados por homens entre 20 e 28 anos. Fecha aspas. O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, pediu ao Comitê Olímpico Internacional que introduza regulamentos que possam ser aplicados em todos os esportes e insistiu que, abre aspas, o gênero não pode superar a biologia e que esses atletas transgêneros representam um risco para a integridade do esporte feminino. Como presidente da federação, não tenho esse luxo. É um luxo que outras organizações que não estão na extremidade prática de ter que lidar com esses problemas têm. Mas no que me diz respeito às evidências científicas, o trabalho revisado por pares que fizemos, esses regulamentos são a abordagem correta. O comentário dos especialistas confirma que mulheres transatléticas como Lia sempre terão uma vantagem injusta simplesmente porque não podem desfazer a puberdade, período durante o qual a anatomia masculina é inundada com testosterona. E confirmam também os protestos das competidoras de Lia, que foram literalmente jogadas para fora da água depois que ela começou a fazer a transição de homem para mulher aos 19 anos. Desde então, ela subiu ao topo do ranking feminino, enquanto como atleta masculina era insignificante. As companheiras de equipe de Lia na Princeton lutaram anonimamente para que ela fosse excluída da categoria. Elas têm muito medo de falar publicamente sobre o assunto por medo de serem expulsas da equipe ou canceladas pelo ativismo LGBTQIAP+. Bom, Lia, 22 anos, raramente fala sobre a polêmica em torno do seu nome, mas em uma entrevista recente, ela, obviamente, defendeu sua posição dizendo, abre aspas, sou uma mulher como qualquer outra pessoa no time. Sempre me vi apenas como uma nadadora.
É o que eu tenho feito por tanto tempo, é o que eu amo fazer. Eu entro na água todos os dias e faço o meu melhor. Eu não preciso da permissão de ninguém para ser eu mesma, disse ela antes de declarar que qualquer pessoa que se oponha a ela competir como mulher é transfóbica, mesmo que apoie seu direito de mudar, disse ela, abre aspas. Você não pode ir até a metade e dizer eu apoio as pessoas trans, mas só até certo ponto. Tá, Lia, mas o direito das mulheres biológicas de competirem entre si de maneira justa sem serem obrigadas a competirem com homens biológicos, onde fica? Mulheres trans podem tudo, mas até certo ponto mesmo, né? E esses limites são impostos pela natureza, reclame com ela. Sabe, mulheres trans não podem engravidar, por exemplo, e não é a sociedade quem diz isso, é a natureza. Existem limites, gente. Pronto, resolvido o problema. Sabe, qual é a dificuldade em entender isso? Na vida a gente tem que aprender a conviver com nossas limitações. É simples. Bom, Lia também diz que tem esperanças de representar os Estados Unidos nas Olimpíadas. Nossa, que surpresa, né? Bom, os comentários de Thomas vieram depois que alguns médicos sugeriram que mulheres transatléticas como ela sempre terão uma vantagem injusta simplesmente porque não podem desfazer a puberdade, durante a qual a anatomia masculina é inundada com testosterona. No artigo do Times, uma das colegas de equipe revelou que havia sido rejeitada em um projeto social da Princeton porque havia sido rotulada de transfóbica por questionar o lugar de Lia no esporte. A verdade é que o caso de Lia dividiu o mundo do esporte. Enquanto que para alguns Lia deveria competir na categoria com a qual se identifica, outros, incluindo a lenda do tênis, Martina Navratilova, que é lésbica, né? Dizem que é injusto. Martina foi advertida por tuitar sobre a situação de Lia e sugerir que ela deveria competir com um asterisco ao lado do seu nome. Ela disse ao Times, abre aspas, joguei contra as mulheres mais altas, joguei contra mulheres mais fortes e venci todas. Mas se eu enfrentasse o equivalente de Lia no tênis, eu não teria nenhum sucesso. Isso é biologia. A tenista trans Renée Richards fez a transição aos 40 anos em 2012. Ela disse em uma entrevista, abre aspas, sei que se tivesse feito uma cirurgia aos 22 anos e depois aos 24 entrasse nas competições, nenhuma mulher biológica no mundo seria capaz de chegar perto de mim. Há uma coisa que uma mulher transexual, infelizmente, não pode esperar que seja autorizada a fazer. E isso é praticar esportes profissionais na sua categoria escolhida. Ela pode se casar, viver com uma mulher, fazer todas as outras coisas. E ninguém deveria ter permissão para tirá-las dela. Mas essa limitação, isso é apenas a vida. Eu sei porque vivi isso. Fecha aspas. É isso. Existem limitações. Não tem como. Sabe? Tem barreiras que não dá para superar, né? É simples, gente. Se a biologia não faz diferença, cadê os atletas transmasculinos competindo em alta performance? Se fosse só a questão do nível de testosterona, então veríamos homens trans competindo em várias categorias esportivas. Cadê? Repito, existem limitações e pessoas trans terão que aprender a conviver com elas. Não tem como fugir. Agora, eu espero que ao final desse debate a razão saia vencedora, sabe? Criamos uma categoria paraolímpica para incluir pessoas com algum tipo de deficiência física. Não vejo por que não se possa fazer a mesma coisa, como, por exemplo, uma categoria trans. Por que não pode? Seria muito mais fácil, incluiria todo mundo de verdade. A única coisa que não podemos fazer é esquecer que mulheres existem, que o corpo delas tem diferenças muito significativas em relação ao corpo masculino, que elas fazem parte de metade da população mundial e que não podem simplesmente serem prejudicadas porque pessoas em corpos masculinos que se identificam como mulheres querem competir também. Essas pessoas, sabe, deveriam estar lutando para a criação de uma nova categoria. Olha, gente, sério, todo respeito às pessoas trans, tá? Mas elas têm de aprender a conviver com suas limitações e parar de fingir que a biologia não existe. É assim no sexo, é assim nos esportes, é assim, por exemplo, na hora da gravidez. Não dá, não tem como, sabe? É a biologia que impõe esses limites. Então, assim, tem que aceitar isso. Todo mundo tem algum tipo de limitação, né? Todo mundo tem algum tipo de limitação. Então, assim, a gente tem
que aprender a conviver com isso. Faz parte da vida, faz parte do mundo, sabe? Se a gente pudesse tudo, seria uma maravilha, ou talvez não. Mas enfim, a gente não pode tudo, né? Então a gente tem realmente que lidar com esse tipo de coisa. E Lia, eu espero, né, que a razão vença, que o bom senso vença e que Lia seja capaz de aceitar isso, de aceitar que ela não pode simplesmente competir entre as mulheres, sabe? Porque não é injusto com elas, com as mulheres. Ué. Bom, é isso, gente. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.